A paz do Senhor, meus queridos. Boa tarde. Que o Senhor possa visitar cada um de vocês com paz, com providência, com livramento, com uma alegria. Jesus nos ama muito. Tem um plano de salvação para cada um de nós, mas é necessário que a gente busque Ele. É necessário que a gente esteja na posição que Deus quer que a gente esteja. É necessário que haja um esforço da parte de cada um de nós. Salmo 149 vai falar sobre o júbilo e o gozo ao Senhor. Versículo 1. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Deus faz nova todas as coisas na terra. Deus é misericordioso para com cada ser humano. As misericórdias do Senhor é a causa de nenhum de nós ser destruídos. Então, da mesma forma que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã ao nosso favor, assim também deve ser o nosso louvor a Deus. Assim também deve ser a nossa adoração ao Senhor. Porque se Deus faz nova, porque se as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã nas nossas vidas, isso quer dizer que Deus tem coisas novas para nós. E isso quer dizer que Deus investe na gente, que Ele nos guarda, que a bondade dEle ainda está sobre cada um de nós, a misericórdia do Senhor. Por quê? Porque nós somos falhos, nós somos fracos, pecadores. Mas o amor de Deus não muda em favor de cada um da sua criação, mas ao contrário, Ele nos ama muito. Então o nosso louvor tem que ser contínuo para Deus. O nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa busca, a nossa dedicação tem que ser todos os dias. Por mais que você não sinta vontade de orar, por mais que você não tenha ânimo para louvar, por mais que você não tenha disposição para buscar, isso precisa ser mudado. Sim, um esforço da parte de nós. Nós precisamos nos esforçarmos em buscar a esse Deus que faz tudo por nós. Que as suas misericórdias se renovam todos os dias. Que Ele está disposto a nos perdoar. Está disposto a nos purificar, a mudar a nossa história. Então a nossa adoração deve ser exclusivamente para Deus, por Ele, para Ele. Porque Ele sim é bom. Às vezes nós costumamos dizer, fulano é bom, ciclano é bom. Não. O único que é bom é Deus. O único que está disposto a fazer tudo por nós é Deus. E esse tudo não está relacionado às coisas que se corrompem. Esse tudo de Deus está relacionado às coisas santas dele, às coisas eternas do Senhor, às coisas boas que vêm de Deus, e não as coisas que estão na terra que têm iludido muitas pessoas. Então, comece a adorar ao Senhor no dia de hoje, comece a agradecer a Ele pela sua vida, pelo fôlego de vida que você está respirando agora, pela vida da sua família, pelo seu trabalho. Agradeça também pelas dificuldades, porque é na dificuldade que Deus se revela a nós. É na aflição que Deus chega com paz. Deus transforma todas as coisas, Ele faz nova todas as coisas, nada para Ele é impossível, Ele restitui, Ele restaura, Ele constrói de novo, Ele é Deus. Então fique com essa palavra nesta tarde, e se você não adorou Deus hoje, comece a adorar, ainda dá tempo a adorar a Ele, ainda dá tempo a agradecê-lo, ainda dá tempo a exaltá-lo. Ele é vivo, tem sentimentos, não se importa conosco. Então nós temos que amar Ele de todo o nosso coração, nós temos que adorá-lo, nós temos que glorificá-lo, nós temos que estar em espírito com Deus, porque Ele é conosco, amém? Hoje nós vamos ler o capítulo de número 22 do livro de Gênesis. A gente já meditou na palavra, agora nós vamos ler o capítulo de número 22 do livro de Gênesis. Eu espero que você esteja sendo edificado por este canal, edificada, que Deus possa visitar o seu lar, que você possa sentir a presença do Senhor, que você possa buscar ao Senhor, porque Jesus está voltando. Ninguém sabe nem o dia nem a hora, por isso que nós precisamos estar atentos e vigilantes. Precisamos estar na presença de Deus.
Não se importe, não se preocupe com o que está acontecendo no mundo, porque é necessário que aconteça tudo isso para que o Senhor volte logo. Mas é necessário que a gente pregue a palavra, é necessário que a gente busque a Deus, que a gente priorize Ele, porque neste mundo tem muitas distrações e o inimigo está pegando muitas pessoas com a distração, então tenha cuidado. Essa palavra serve para mim e para você. Nós temos que ter muita vigilância, porque o adversário é astuto, amém? Vamos começar a ler o capítulo de número 22 do livro de Gênesis. Se você tiver um exemplar da Bíblia aí na sua casa, abra e leia junto comigo, amém? Para você que é novo aqui no canal, nós demos início à leitura do livro de Gênesis. O Senhor colocou no meu coração para que eu viesse estar trazendo aqui a leitura deste livro, amém? Que é um livro que anuncia e revela o princípio de todas as coisas. Então, fique atento, amém? Porque o Senhor vai falar aos nossos corações na tarde de hoje. O capítulo de número 22 tem como título: Deus manda a Abraão sacrificar Isaque. Diz assim: E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, e a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali, em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e pôs sela em seu jumento. Tomou consigo dois de seus jumentos, tomou consigo dois de seus moços e Isaque seu filho. Partiu a lenha, e Isaque seu filho partiu a lenha, o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. Tomou o fogo e o cutelo na sua mão e seguiram juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque seu filho e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e viu um carneiro atrás dele, travado pelos seus chifres no mato. Então Abraão tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Por isso se diz até ao dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, deverás te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão voltou para os seus moços e seguiram juntos para Berseba. E Abraão habitou em Berseba, e sucedeu depois destas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que também Milca deu filhos
Anaor, teu irmão, Uz, seu primogênito, Buz, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quezede, Azo, Pildas, Gidilaf e Betel. E Betel gerou Rebeca. Estes 8 deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão, e a sua concubina, cujo nome era Relma. Ela lhe deu também a Tebar, Caã, Taás e Maacá. E aqui termina o capítulo de número 22 do livro de Gênesis, que é composto por 24 versículos. E o que eu vi aqui o que eu achei lindo foi a obediência de Abraão a Deus. Abraão poderia ter questionado ao Senhor, né? Ele poderia ter pedido: Senhor, mas por quê? Por que tem que ser meu filho? Por que não pode ser um cordeiro? Por que não pode ser alguma outra coisa? Por que tem que ser meu filho, Senhor? Não, Abraão não questionou a Deus. Ele ouviu a voz de Deus e obedeceu ao Senhor. E a obediência, meus queridos, muito agrada a Deus. Deus se alegra quando uma pessoa obedece à voz dele. Deus fica maravilhado quando uma pessoa ouve a sua voz e a obedece. Por isso que o que eu entendi aqui também é que a obediência é melhor do que o sacrifício. Deus pediu que Abraão fizesse isso, mas foi para prová-lo. E quando Deus nos prova, não é que Deus não saiba o que nós vamos agir, como nós vamos agir, na verdade. Não é que Deus não saiba se a gente vai ou não ser fiel. Deus já sabe, porque a palavra de Deus diz que Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas, Ele é poderoso. Mas é para que a gente entenda que se realmente a gente diz que ama a Deus, é para que a gente entenda se a gente realmente está disposto a fazer aquilo que Deus nos ordena a fazer. Deus nos prova para que a gente se conheça, para que a gente saiba que se realmente a gente vai ser fiel a Ele em tal coisa que Ele pedir que a gente faça. Porque Deus não precisa saber de nada, Ele já sabe de tudo, Ele é Senhor. Mas é para que a gente entenda que se realmente aquilo que a gente fala e diz quem nós somos, realmente nós somos e falamos. É para isso, é por isso que Deus nos prova, é para que a gente mude, é para que a gente melhore, é para que a gente entenda que sem Ele nós não somos nada. Amém? Deus abençoe a sua tarde, a sua família, a sua vida. Que o Senhor possa falar ao seu coração com a leitura do livro de Gênesis. Amém? Boa tarde, a paz do Senhor. E até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.